Muito bem, estamos começando o podcast do CDC, que é o School On, e eu estou muito feliz em estar presente nesse primeiro episódio e com pessoas tão maravilhosas. Quero começar dando as boas-vindas ao nosso ex-professor, mas grande parceiro, Dr. Marlon Melgaço. Seja bem-vindo. Obrigado, Denner. É uma satisfação estar aqui no colégio, contribuindo novamente com essa instituição que eu tenho muito apreço e que eu tenho grandes amigos aqui, inclusive professores e alunos são meus amigos aqui. Ah, que legal. Temos também a querida Ana Paula Soares, que é professora da casa e mãe também. Que bom ter você conosco. Felicidade é toda minha, Dene, pelo Marlon, Sara. Eu estou muito feliz de estar aqui, podendo dar uma pequena contribuição num assunto que é tão importante, que eu acho que é do interesse de todos, porque o que a gente quer é ver nossos filhos bem, ver eles bem na escola, ver eles bem na sociedade, e debatendo sobre os assuntos polêmicos que a gente vai conseguir essa construção. Então, show demais. Contem comigo. Que bom, e vamos contar. E também nossa querida estudante, aluna Sara. Seja bem-vinda, Sara Lima. Muito obrigada, Denner. Estou muito honrada. É sobre isso. Muito bem, Sara, eu a conheço, dei aula para ela no 6º ano. Pensa, já tem bem uns anos e aí já está a caminho da formação. Que beleza, viu, Sara? Muito bom. Se parar para pensar, começa a... Dá, não dá? É. Muito bem, gente. Quero dar as boas-vindas para vocês que estão acompanhando a gente, internautas, aqui no nosso podcast. E a ideia é justamente essa: é uma escola ativa, é uma escola ligada, é uma escola sintonizada nos desafios e na realidade do dia a dia da escola. E o tema do nosso primeiro podcast é falarmos a questão do celular. E aí, eis a questão: celular pode ser proibido, deve ser proibido ou faz parte da vida tecnológica pós-moderna, é natural, é normal? O jovem hoje, a criança já está conectada 24 horas e não tem como viver sem o celular. E aqui eu já quero jogar a bola para vocês dizendo o seguinte: o CDC, a partir da próxima segunda-feira, 29 agora de abril, nós começaremos o segundo bimestre e já foi comunicado que é tolerância zero para celular no prédio da escola. Afinal de contas, eu vou começar com a visão da mãe. A mãe Ana Paula. Agora é a mãe. O que você acha ou qual é a sua opinião sobre? Então, como mãe, eu sou extremamente favorável à decisão. Eu tenho 3 filhas, começando de 10 até 1 aninho, e elas não têm acesso liberado a telas, o acesso é controlado. A mais velha não tem telefone e, às vezes, por ver os outros colegas com o telefone, cobre em algum momento, mas já tem, acredito que principalmente da pandemia para cá, onde se intensificou o uso pela necessidade, porque é uma ferramenta necessária, mas o ser humano ele tem uma dificuldade muito grande de encontrar o equilíbrio em tudo, Na verdade, a nossa busca, acho que até o último suspiro é esse equilíbrio, E no celular, a gente tem observado, principalmente nesse período pós-pandemia, não só prejuízos físicos, mas também mentais e sociais. Então, por tudo que tem sido apresentado de estudos e de visualização, de observação mesmo da rotina, eu sou muito favorável. Eu acredito que o equilíbrio é necessário, mas é difícil conseguir isso. E num ambiente onde a gente precisa de concentração, que a gente precisa de foco, o celular se torna uma distração muito grande, dentre outros prejuízos que a gente pode falar aqui durante a nossa conversa. Sim, eu vejo, mãe, Ana Paula, agora estou conversando com a mãe mesmo, que se nós adultos, que já estamos emocionalmente muito mais preparados, tranquilizados e tudo, nós já estamos tendo dificuldades de concentração, de foco, porque toda hora chega uma notificação, você quer saber o que está acontecendo ou não. Eu imagino os adolescentes, as crianças, os pré-adolescentes, acaba sendo muito pior. E eu lhe pergunto aqui, doutor Marlon, nós tivemos, semana retrasada, uma reunião com todos os pais dentro da comunidade escolar, trazendo a proposta da tolerância zero com celular. Mas, no seu ponto de vista, que você hoje está fora da nossa comunidade escolar, qual que é a sua visão sobre essa decisão, sobre esse caminho que estamos tomando enquanto instituição?
Olha, Dene, é um assunto muito controverso, porque primeiro que eu tenho que dividir ele em duas partes. A primeira é o aspecto social, né? Que realmente a modernidade fez com que passássemos a ser dependentes do celular, porque ele substituiu uma série de itens. Por exemplo, ele substituiu o relógio, substituiu a calculadora, substituiu a agenda, substituiu o próprio telefone físico, né? Substituiu a televisão, substituiu o gravador, substituiu uma série de itens. Então, o celular, pela sua praticidade, se tornou um item muito... É um item indispensável, às vezes. Essencial, né? Essencial para o mercado de trabalho, para o estudo, para a comunicação rápida, até para a evangelização, por exemplo, tem sido usado para vários itens, né? E também para coisas ruins. Mas o que acontece? No âmbito do ambiente escolar, olhando para quem assim, já foi aluno, foi professor, agora um ex-professor, um ex-aluno, eu acho, assim, do ponto de vista social, do ponto de vista assim, pessoal, que é importante que haja um controle, tanto quanto possível, rígido com isso, porque realmente nós estamos na era da distração. Tudo é distração e, às vezes, o aluno acha que ele tem dificuldade, que ele não é inteligente, que ele não consegue, mas, na verdade, às vezes, é uma procrastinação vista pelo próprio vício, né? Não necessariamente um vício, mas um mau hábito, né? Reiterado, que pode chegar a um vício, né? E, no ponto de vista jurídico, o que eu vejo? Existem obrigações que a família, às vezes, nós estamos na era da terceirização. Todo mundo é culpado, menos nós mesmos. Então, as famílias, hoje, elas estão terceirizando os seus problemas, né? A geração atual dos pais, né? Dos pais assim, de alunos de ensino médio e tudo, já foram criados já numa realidade menos rígida do que os seus próprios pais, ou seja, do que os avós. E hoje a modernidade já rompeu com muitos paradigmas de educação que já não existiam mais. Então, por exemplo, se na geração da minha avó e dos meus pais era normal as palmadas ou coisa pior, hoje já socialmente e juridicamente já não é mais, não se comporta mais isso, né? Então, ou seja, a realidade social hoje é muito diferente. Existe uma abertura muito grande de possibilidades e liberdades e realmente foram reduzidas as possibilidades de rigor. Então, ou seja, o que nós estamos vivendo hoje é consequência da libertinagem, da destruição das famílias. Isso está claro. E as famílias têm suas obrigações e elas estão simplesmente se abstendo dela. Tanto é que hoje, a hora que os alunos vão muito mal, os pais tendem a responsabilizar os professores e a escola, e não os filhos, né? Os pais sabem os defeitos dos filhos, sabem que eles mentem às vezes, sabem que eles não vão bem em algumas disciplinas, não estudam, não vê eles estudando, mas quando vem um resultado ruim, tende a terceirizar essa culpa. Do âmbito jurídico, me parece que é uma discussão que é pacificada. Por que eu vejo dessa forma? Os pais podem, né, até os 18 anos, até os 16, né, em absoluto, limitar qualquer coisa dos filhos. Isso é de fato mesmo. Desde que respeite a integridade dos filhos, eles podem proibir os filhos de assistir televisão, pode proibir os filhos de assistirem qualquer coisa de celular. Isso faz parte, porque os filhos são menores de 16, são absolutamente incapazes. Então, eles não têm capacidade jurídica nem para abrir uma conta em Instagram. Então, não tem capacidade jurídica nem para movimentar essa conta. Então, se os pais permitem isso, eles estão vendo que estão violando, inclusive, a lei brasileira. Isso aí é uma coisa que eles não percebem tudo, mas menor de 16 anos, os pais são responsáveis, sim, pela proteção e pela guarda, que inclui uma série de obrigações e deveres legais que, muitas das vezes, são renegados, sabe? E, no âmbito escolar, a escola tem, sim, a sua discricionalidade de proibir o celular, como poderia proibir outras coisas, né? Como pode proibir vestimentas, instituir uniformes, isso aí faz parte da dinâmica jurídica mesmo. Entretanto, quando se relaciona a celular, existe uma coisa, devido à complexidade. Então, por exemplo, a escola pode proibir o uso, mas não pode, por exemplo, se aprender o celular, adentrar nas conversas dos alunos. Não pode. Isso aí realmente, ou dos e-mails, esse tipo de coisa. Mas só o fato de a proibir já demonstra aí a possibilidade da escola reagir com isso. Lembrando que, a meu ver, a escola não pode juridicamente ser responsabilizada por nenhum ato de aluno cometido fora do ambiente escolar.
Isso aí está claríssimo, né? E outra coisa, mesmo que seja dentro do ambiente escolar, tem que se aferir ali a responsabilidade, até onde a escola foi omissa ou não. Mas fora do ambiente escolar, não tem, mesmo que seja entre alunos, não tem possibilidade jurídica da escola ser responsabilizada ou professores, enfim, esse tipo de coisa. Então, é só para a gente deixar clara essa situação, porque às vezes gera uma confusão. Ah, o menino está com o uniforme da escola na rua, a escola é responsável? Não, a resposta é não. Agora, se houver algum trabalho da escola, alguma coisa assim, mas que realmente consiga configurar ali a atuação da escola, pode ser que ali no caso concreto gere uma discussão, mas fora do ambiente fora do ambiente escolar, em regra, a escola não tem nenhuma responsabilidade. Agora, tá legal porque eu ouvi a opinião da mãe, a opinião de um parceiro da escola, mas tem a opinião de uma estudante. Uma estudante que, Ana Paula, não sabe o que é fazer um curso de datilografia. Que na minha idade, Sara, quando a gente completava 11, 12 anos, as pessoas falavam assim, ó, quem não tem curso de datilografia não tem futuro. Então íamos nós lá para o ASDFG e repetíamos aquilo teclas por minuto. Muito. Folha em cima das mãos para a gente não olhar. Eu faço parte da geração que tinha que ter um mini Aurélio, né, que era o seu dicionário, porque não tinha. Eu tenho um até outro hoje curso. lá da primeira série. Eu também tenho, o meu tá lá guardado. Não tinha o Word, não tinha busca, né? Nada, não tinha nada disso. E aí você pesquisa já era na nasceu Barça, na tudo. Barça. Quem tinha Barça tinha tudo, tinha todo o acesso. Já você nasceu numa realidade conectada, numa realidade de internet, de conexão, de tecnologia. Então, se para nós que conhecemos no meio do caminho e hoje estamos envolvidos, já é difícil. E agora eu quero saber sobre você. Qual que é a sua visão? Como que vai ser a Sara em passar uma manhã? Ou a Sara já é mais desapegada? Fala um pouquinho para nós. Olha, a gente tem que saber se autocontrolar, né? Porque realmente é uma coisa que é até química. Porque ao você rolar o dedo na tela, você fica rolando, é uma coisa envolvida com dopamina, né? No seu cérebro. E tem estudos que indicam que é até o mesmo efeito de muitas drogas. Então, eu acho muito assim, perigoso, realmente. Se para mim teve pontos negativos, imagina para a geração que está tendo agora, né? Que já nasceu com televisão dentro de casa, celular, tablet. Então, realmente, no ambiente escolar, eu falei que eu estava um pouco em cima do muro, justamente por causa dessa questão jurídica, né? Porque o aluno às vezes vai falar, não, porque a propriedade é dos meus pais, é minha, você não pode pegar meu telefone. Mas, assim, eu acho que essa decisão que a escola tomou foi justamente por causa deixou a escola sem escolhas, né? Porque quando o aluno traz o celular para a escola e manuseia ele em aula, isso realmente acaba com o desempenho, né, do aluno. Então, difícil. É um baita desafio, né? E eu acredito que é para todos nós, não apenas para a sua geração, mas para as nossas gerações também. Esse romper com tanta tecnologia, porque nós estamos em dias de uma inteligência artificial tomando todos os espaços. Hoje a gente não precisa pensar mais. Esses dias eu estava num comércio local, uma conta simples, muito simples, e a vendedora pegou uma calculadora. Aí eu até comentei com ela, falei, moça, não precisa dessa calculadora. Mas nós não estamos pensando. Estamos diante de uma geração que está embalada em fazer com que algo pense por mim. Então, eu não penso mais, eu não quero ler mais, eu simplesmente coloco um áudio e eu vou ouvindo. Eu não preciso mais digitar, porque basta eu falar e o computador já vai digitando. Ou seja, estamos tendo muita inteligência artificial e, vou usar uma expressão que eu ouvi há pouco tempo, um emburrecimento humano. Ou seja, o ser humano está a cada dia retrocedendo na sua capacidade de refletir, de pensar, de ponderar. As pessoas estão muito intensas e até mesmo extremistas em muitos pontos. Então, assim, eu acredito que não apenas para o ambiente escolar seja interessante essa decisão, como também numa mesa de jantar, numa mesa de almoço, por exemplo. Na minha casa, eu e minha mulher, nós não levamos o aparelho celular para a mesa na hora da refeição.
Isso é uma regra na nossa casa, porque se eu levo o aparelho para a mesa, toda hora chega uma notificação, eu quero olhar. E no momento da refeição, o momento de quê? Da família, olhar nos olhos. Então, assim, é uma reflexão que nós queremos convidar os nossos internautas a irem além do ambiente escolar, para dentro da casa. Olha, quantos alunos, Sara, a gente atende e chegam na escola com sono e não estão atentos no primeiro horário, às 7 horas da manhã. Por quê? Porque ficam até tarde no celular, nos joguinhos, nos bate-papos, enfim, em vários aplicativos que não faz bem. E é o que você falou, é uma geração que está com excesso de dopamina, mas está muito perigoso, porque a busca de um prazer, vai ali, poucos segundos e está passando, a busca de um prazer e ela não vai ser saciada, é como o usuário do crack, está ali fumando, buscando um prazer que ele não encontra, não acha. Então, de fato, é uma droga. E alguém disse, né, que a diferença do remédio para a droga é a dose. Nada é veneno, tudo é veneno, né? Depende da dose. Entrando, né, nesse ponto, como eu disse, né, dos prejuízos físicos, mentais, sociais, eu já acompanho esse debate há algum tempo, porque, de certa forma, a gente se vê, às vezes, nadando contra a maré, né? Você chega num lugar, chega numa festinha, numa reunião, seu filho sem telefone, todas as outras crianças com telefone. Então, socialmente, realmente, vira um fiasco algumas reuniões, né? Onde as pessoas não param mais para conversar. Eu vejo isso, às vezes, como forma de facilitar mesmo o processo de cuidar da criança, que seria como se fosse uma chupeta para a criança grande, né? Se ela está ali no telefone, ela está anestesiada, ela já não interage com o ambiente, ela não observa onde ela está, as pessoas, ela não observa as paisagens. Traz um certo, vamos dizer, comodismo, né? Uma certa tranquilidade para os pais, mas isso ao longo do processo, porque assim, a dor ela existe em qualquer processo de crescimento. O ideal é que seja a dor no processo e para depois você ter um resultado concreto, bom e duradouro. Só que quando a gente coloca esse celular para essa criança agora, para ela se acalmar, para ela se aquietar, para eu fazer meus afazeres, ou às vezes para que eu fique no telefone também. O sossego, né? Eu vou ter, então, um comodismo agora no início, mas a dor, então, vai vir lá no final, lá no resultado, e o resultado ele é duradouro. O processo a gente consegue ir mudando ele, agora o resultado não, né? Então, é interessante porque, quando a gente olha assim, do ponto de vista físico, né, já é falado, né, o excesso da tela causa, no primeiro momento, ressecamento dos olhos, aí vai ter mais chance de infecções. Segundo momento, fadiga ocular. Aí não consegue mais se concentrar, porque já dá dor de cabeça. Num terceiro momento, miopia. Já tem dados mostrando, né, que as próximas gerações, principalmente da China, o Brasil está entre os 5 países que mais usam o telefone, né? A média nossa, no estudo da State Mobile 2023, é de 5 horas por dia. Alguém aqui fica 5 horas estudando, concentrado, preso mesmo naquilo? Lendo a Bíblia, trabalhando, fazendo algo realmente, né, se exercitando, 5 horas, não faz. Mas no telefone a gente fica, porque as descargas de dopamina vão aumentando, e você passa a querer mais, porque ela se acostuma. Eu postei uma foto, 10 likes, que legal, vou postar outra. Nossa, essa já deu 20, aí você já começa a acompanhar. Aí, se não deu tanto, você já começa a ficar ansioso. E aí você vai vendo, né, aquilo, padrões de beleza que não são nem reais, isso já vai poluindo seu imaginário. Então, você tem prejuízos físicos, visuais, de postura também. Já é provado, né, que a sua postura, né, tanto seja sentado quanto deitado, vai ficando péssima, você vai se curvando. Isso está aliado ao sedentarismo. Se eu estou no celular, eu não estou praticando uma atividade física. Se eu já estou no celular, eu quero fazer o mínimo de esforço, então eu vou comer um ultraprocessado mais fácil, não vou levantar para preparar uma comida. Não vou me expor à luz do sol, minha vitamina D vai começar a baixar. Isso afeta também, né, principalmente a nossa questão, né, de eficiência de pensamento. Então, fisicamente é comprovado, né? A gente tem inúmeros estudos aí, né, de vários neuropediatras, neurologistas, pedagogos dos problemas. Aí vem a parte social, dessa falta de interação. E isso aí é muito crítico, porque tem um celular na escola, né? Chega a hora do recreio mesmo, né, que seria para os alunos interagirem, telefone. E eu vejo muito também a questão da falta de privacidade, que é, por exemplo, você está lá conversando e tal, e tira uma foto.
e coloca a foto na rede. Essa faz um meme. Isso aí já gera cyberbullying, né? Que hoje também, né, do ponto de vista jurídico, está sendo bastante, né, abordado, porque está tendo desdobramentos terríveis na saúde mental também. E aí vai para a questão, né, também da mental e espiritual, porque o que você está consumindo? Mesmo se eu estivesse 5 horas no telefone consumindo um ótimo conteúdo... O que está te engrandecendo? Ainda assim não faria bem para o seu corpo, né? O excesso da luz ali vai te atrapalhar a dormir. Mas e quando não é um conteúdo, como a Sara falou, e se é um conteúdo totalmente vazio? A gente não pode desver, né? A partir do momento que você viu, está visto. E isso vai poluindo seu imaginário. E às vezes, né, a internet, uma vez eu vi uma comparação que foi uma das primeiras comparações que me deixou assim mais alerta mesmo. Toda cidade tem locais mais perigosos, né? Bairros mais perigosos, onde tem mais violência. Você deixaria seu filho à noite sozinho num lugar perigoso? Acho que a resposta do pai seria não, né? Mas a internet, ela é isso. Ela é um lugar perigoso e seu filho está andando lá sozinho. Sozinho. Ele pode encontrar de tudo. E é tão complicada essa questão, porque às vezes você começa com um conteúdo bom e a própria internet já vai mandando as... como que se chama? Asneira. Não, eles mandam... Algoritmo. O algoritmo manda sugestões. Talvez você queira ver isso. Um direcionamento. E o direcionamento, eu venho observando isso. São de vídeos de qualidade pior. Para desenho animado nem se fala. Você começa com um desenho que você acha que é bom, ele acaba, se você não ficar atenta... Eu peguei já minha filha assistindo um desenho que era um desenho aparentemente comum, que crianças vê. Quando eu fui ver, ele estava sendo dublado por um adulto com conteúdo péssimo. Então, se você deixa a criança solta nisso, ou que seja o adolescente, que já tem uma capacidade maior de busca, isso é muito perigoso, né? Você polui o imaginário e vai perdendo a sensibilidade para as questões críticas mesmo do ser humano. A partir do momento que você começa a ver vídeos de violência, quando você vê a violência acontecendo real na sua frente, você já acha aquilo normal, não vai proteger, não vai se indignar, né? Então, a gente tem uma série de problemas que hoje ainda não está classificado, mas está caminhando para classificar esse vício, que é um vício mesmo. Essa questão começa com o hábito de toda hora eu querer ver, né? E depois se torna um vício. E como você sabe que você está viciado ou não? O termo usado hoje é nomofobia. O prefixo no de negação, o mo de mobile, né? Fobia, medo de ficar sem o telefone. Você consegue ficar sem ter seu telefone? Eu já me fiz essa pergunta. Eu falei, não, eu tenho medo, por exemplo, eu estou aqui, cadê meu telefone? De ter perdido por questões de segurança, né? Alguém acessa, pega dados, entra em conta. Agora, se eu sei que meu telefone está seguro na minha casa, eu sair sem, não, eu fico. Tem gente que não fica, né? Nossa, eu preciso voltar, cadê meu telefone? Então, já está sendo próximo a ser classificado dentro, né, dos transtornos aí, né, mentais, essa questão de não ficar sem o telefone. Isso é seríssimo, porque essa realidade celular é o quê? Mais real para nós? 20 anos para cá? Nós tivemos, né, uma civilização, milênios e milênios sem nenhum contato, e agora a gente não fica sem. Que eu sei de pais que são contra a proibição na escola. Porque se eu precisar falar com meu filho, mas todo mundo aqui, né, nós mais antigos, estudamos e não tinha telefone. E os pais conseguiam entrar em contato com a escola conseguia entrar em contato com o pai. E de muitos acontecem. Então, assim, eu fico até preocupada de ver que essa teve que ser uma decisão que partiu quase que exclusivamente da escola, que os pais não pediram isso. Porque uma coisa é a escola falar assim, olha, não pode mais. Isso, eu acredito, vai trazer uma série de benefícios, porque, né, eu estou aqui como mãe, mas eu não consigo desassociar da professora também. É muito ruim na sala de aula, né? Você está mantendo, né, o foco, a concentração sua e do aluno. Telefone. Às vezes não tem nada, mas pega para dar uma olhadinha. Aí você já tem que cortar o raciocínio e falar, guarda o telefone. Se já é um aluno que já não é muito bem formado na questão da hierarquia, ele já te olha torto, ele acha ruim. Ele está errado e ele acha ruim. Então, isso vai criando um clima ruim. E isso, às vezes, escala, né, como a Sara já deve ter visto, para discussões mais acaloradas, de me dar seu telefone, não dou. Mas como não dá, gente, né? Joguinhos, bullying, mensagenzinha, você está dando aula, o aluno está rindo daqui no canto da sala, outro rindo de lá. E o que é isso, gente? Vai ver como que vocês estão se comunicando? Telefone, a matéria não é interessante.
Então, é muito crítico e é preocupante que isso tenha partido, né, com o maior volume da escola. As famílias têm que estar mais atentas a isso. Porque, como você falou, Denner, é muito crítico, né? Por exemplo, chega a hora de jantar, cada um pega um prato, vai para um canto, e cada um, né, no telefone, ou a criança, o adolescente no tablet. Que hora que a gente vai conversar? Ou um outro ponto que é muito crítico, que eu ando me policiando, que é, tudo bem, as minhas filhas não têm, mas e quando elas estão lá comigo? Será que elas estão lá, eu colocando elas para colorir, para desenhar, e eu não estou no telefone, em vez de estar com elas? Então, se é difícil para a gente, que já tem uma noção maior dessa consequência, imagina para eles. Lá em casa eu tive que fazer um ajuste nos últimos anos, porque com a dificuldade da minha visão, eu leio mais à noite. Então, eu passei a fazer as leituras no Kindle, e eu gosto, inclusive. Só que com os meus filhos agora com 2 anos, eu cheguei à conclusão que eu preciso gerar uma identificação neles com a leitura. E eles nunca vão entender eu com o aparelho nas mãos falando, eu estou lendo um livro. Isso. Então eu preciso vivenciar a experiência de pegar o livro físico e eles verem o pai, eles crescerem num ambiente em que o pai está fazendo a leitura. Então eu tive que fazer esse ajuste, porque nós pais, nós somos muito responsáveis pela vida dos nossos filhos. Então assim, quem é o responsável pela criança e ela está crescendo ali, aquilo é uma referência, né? E aí eu refleti nesses tempos, eu cresci num ambiente em que em casa eu lembro do meu pai sempre lendo revista, minha mãe e jornal. Daquela época que abria o jornalzão, assim, todo fim de semana, Estado de Minas rolava na casa dos meus pais. Então eu cresci com essa expectativa. E depois que a gente passa daquele momento ali de eu não sei quem eu sou, da dificuldade de identidade, você firma e a influência de casa, ela se estabelece sobre a sua vida. Isso é muito importante. E é um ponto para nós, enquanto pais, você futuro pai, né? Futuro marido, a Sara daqui a uns anos construindo a família dela, pai, daqui a uns 10 anos Sarinha já vai querer a família dela, se Deus quiser. Isso é maravilhoso. Então assim, é bom demais e nós precisamos realmente ponderar. Então não são os extremos no dia a dia. Agora, a escola, quando fala-se sobre normas, por exemplo, ninguém entra no fórum de bermuda, ou entra, doutor Marlon? Não, é claro que cada ambiente nós temos aí o seu protocolo, né? O seu modo de agir, de comportar. Mas só uma observação aqui, analisando, embora o tema seja o celular na escola, proibir ou não, mas o tema celular já é algo assim que a sociedade já há um tempo já vem se acostumando com esse ritmo do celular. Quem não tem uma tia do Zap na família? Todos nós temos. Ou seja, se o celular ele vem perturbando a questão no sentido de concentração dos adultos, principalmente na fase do trabalho, é nos extremos das idades que eles vêm realmente atuando, porque cabeça vazia. Muita coisa sem o que fazer. O tanto de fake news, né, compartilhadas, tanto de fake news e tudo. Então você pega aqui esses dois extremos. Os adolescentes e os idosos são os idosos que têm inserção social, digital, né? Esses que sabem de fato mexer com o celular. E principalmente em aplicativos mais singelos, mais simples, TikTok e esses de vídeo. Sim, são vídeos curtos, isso aí, Instagram, tem sido assim muito popular entre os idosos. Embora o Facebook ainda tenha, mas ainda assim já está direcionando para esse aspecto. Já está se moldando para atender esse público. O que eu vejo? Que realmente o celular, embora ele afete toda a sociedade, e hoje assim, a gente já está tudo direcionado para isso. No âmbito jurídico já está direcionado para a questão do celular, para o uso e a dependência do celular, até para a questão de prova, tira um print lá da conversa, não sei o quê. Então já existe tudo isso aí. Mas a nossa sociedade já evoluiu para ficar numa dependência da tecnologia, né, de uma forma muito complicado. Então, por exemplo, vai pedir algo, a pessoa já pede direto no aplicativo do celular. Vai entrar em contato com alguém para ter um relacionamento, já entra no aplicativo. Vai fazer um entretenimento, alguma coisa, assistir algo, né? A pessoa já tem ali todo o acesso. Eu lembro quando eu tinha uns 10 anos, né?
a coisa que eu mais assim, achava incrível era assistir a televisão, porque já vinha uma expectativa. Não vai passar tal filme na data tal, no horário tal. Existia uma construção social de uma expectativa. Tela quente era formidável, né? Formidável. Aí, o que acontece? Hoje, as pessoas podem escolher absolutamente tudo que elas vão assistir, ver, e ainda assim elas ficam insatisfeitas. Sim. Então, ou seja, a possibilidade de escolha não satisfaz. E nunca vai satisfazer, porque é da essência do ser humano ser insatisfeito. Isso se tornou muito mais eficiente agora, né? Muito mais intenso com o celular. Porque antes a gente não tinha controle, né? Ia passar naquela hora, aquele horário, você estava lá, você viu. Você não estava, você não viu. Agora, não. É uma das questões. Assim, é uma ferramenta maravilhosa, sem dúvida, o celular. Só que o que a gente fala aqui, né, não é questão de ser ortodoxo, né, a nível, né, de proibição geral. Nossa, o celular ajuda demais. Mas a questão, por exemplo, a restrição que eu tenho com as minhas filhas. Desenho pode ver na televisão, mas aí a televisão é smart, mas não pode mudar. Colocou o desenho, vai assistir. Porque essa questão de ficar mudando, sim, isso é que vai aumentando essa ansiedade, esse nervosismo e essa insatisfação, que isso reflete diretamente na sala de aula. De, não está bom, eu queria mudar. Não é assim as coisas, né? Essa aula não está ruim. Eu não troca de professor. Troca. Não é assim, a vida não é assim. Então, acho que a questão, a Sara, né, que tá aí, né, do outro lado, né? Ela vê muito isso aí, né, no dia a dia, que tem coisas que não tem o que fazer, é cumprir, é esperar, cumprir, né? E no celular você tem esse domínio. E outra questão, assim, voltada principalmente para os adolescentes, como o Denner falou, né, que é a fase da descoberta, né? E a gente sempre vai estar se comparando, é do ser humano também, né? Pegar, né, ali referências. O celular, ele é muito irreal também, a vida no celular, né? Tem muito filtro, tem muito fake. Isso, né, tem causado, principalmente, né, a dismorfia corporal em muitos adolescentes, porque você vê lá aquela influência linda, maravilhosa, com aquela pele, com aquele corpo, e é tudo irreal, é filtro, é uma câmera posicionada na determinada luz, você fala, eu queria tanto ser como ela, eu sou tão triste por não ser, nem ela é como ela está se mostrando ser. E se você já vai colocando isso no imaginário, né, de uma criança desde cedo, ela vai viver mais insatisfeita do que o ser humano já tenha tendências assim, né? E o ambiente virtual, os dois tipos de setores que mais crescem no ambiente virtual é o de gamer e o pornográfico. E a pornografia se tornou assim tão comum de se ver, a pornografia implícita, né? Essa já se tornou extremamente comum. A gente vê o tempo pornografia, todo. pornofonia, né? Tá em tudo. Tudo isso tá aí. Em tudo. E no ambiente virtual, assim, uma coisa interessante, o Brasil é realmente referência em combate à pornografia infantil. No mundo inteiro, assim, poucos países dão tanta atenção à questão da pornografia como o Brasil e a pornografia infantil. Dá muita atenção, inclusive assim, os tribunais têm até núcleos de inteligência. Nós tivemos uma palestra com o desembargador federal, que é daqui de João Pinheiro, Gregory, e ele disse que o Poder Judiciário, pelo menos, dá muita atenção a isso, porque vem crescendo muito. Um consumo enorme de pornografia infantil, e no Brasil, assim, é crime você ter a foto. Não é só você produzir. Você ter a foto, o conteúdo no seu celular é crime também. Então, ou seja, existe um rigor muito intenso na tentativa de coibir esse tipo de crime. Mas, assim, o que acontece? O ambiente virtual, ele realmente é um ambiente sem normas. Sim. Muito difícil você controlar. Às vezes você consegue controlar o Instagram por um tempo, às vezes você consegue controlar alguns aplicativos, mas, por exemplo, o compartilhamento do WhatsApp, se houver uma proliferação de compartilhamentos, não tem nada que o Estado consiga fazer. Nada. Se sair um vídeo aqui de alguma coisa aberrante, alguma coisa assim que seja bem cruel, e usuários do WhatsApp começarem a compartilhar um para os outros, não tem nada que o Estado ou nenhum país do mundo consiga fazer para bloquear aquilo, a não ser assim, que realmente quebre o sigilo das comunicações, para rastrear ali aquele link, alguma coisa assim, mas é realmente um ambiente muito complexo.
para você fazer frente a isso e ainda manter os direitos dos cidadãos é complicado. É importante enfatizar que é um ambiente complexo, mas não é uma terra sem lei. Exato. Porque muitos adolescentes ainda, Sara, eles acham que podem fazer o comentário que quiserem, podem postar o que quiserem, e, como diria, o print é eterno. Né? E um print vale muito. Então, assim, temos que tomar cuidado, inclusive. Às vezes, o que eu disse é que, às vezes, a facilidade de praticar o ato É fácil. é fácil, mas existe a consequência se for identificado. E outras exatamente coisas. também pela proporção que pode tomar, né? A consequência tem a ver com isso. Às vezes as pessoas acham que... o que acontece? Foi vendido nos últimos 30 anos uma ideia, principalmente pela mídia, uma ideia de libertinagem da criança e do adolescente. Foi vendido isso. Mas, se você for ver, associada a isso, houve uma desestruturação das famílias. O que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas hoje, as famílias perderam a autorresponsabilidade de correr atrás, às vezes, de tentar sancionar os seus filhos mesmo, punir eles, e tentou adotar um sistema. Não, leva no Conselho Tutelar. Em São Paulo, criou-se a ideia da FEBEM. Não, está custoso, manda para a FEBEM. Começou a se estruturar essa ideia de terceirização, ou seja, você colocar o Estado numa posição que ele não deveria ocupar. Sim. E, ao mesmo tempo, elementos do próprio Estado começaram a fomentar isso. Por quê? A partir disso, você consegue desestruturar toda uma lógica familiar, entende? Mas o Brasil, assim... do ponto de vista de rigor de algumas coisas, impõe claramente a responsabilidade da família, impõe claramente a necessidade dos pais acompanharem os seus filhos, só que foi vendido essa ideia de que os pais não podem fazer nada. E mais, os pais gostaram dessa ideia também. Porque aí você, não, meu filho não tem jeito. Ele é assim mesmo e tal. A parte árdua ali, né? Se você for nos presídios, vamos supor que aqui em João Pinheiro tenha 300 pessoas presas. O perfil familiar, não estou falando nem o perfil social, não. O perfil familiar de quase todos são o mesmo. De problemas familiares, ausência de, às vezes, figura paterna, ou quando tem, ela é omissa ou viciada de alguma coisa, alcoolismo, droga, violência, principalmente o alcoolismo, é o que mais gera problemas de ausência, problemas paternos, das figuras mais antigas. Então, você tem vários problemas decorrentes de um Estado que é omisso, mas, ao mesmo tempo, defende uma coisa que ele não consegue entregar. As famílias, de maneira geral, gostaram da ideia, não, já que vai terceirizar, então toma, o problema é seu. E aí você vê, é uma sociedade que não é líquida mais, é gasosa, não dá nem para dizer que é líquida, é gasosa, porque realmente os relacionamentos são muito rápidos, as interações são muito rápidas, e ninguém tem paciência de nada, vai ouvir um áudio a 2 pontos. Às vezes assim, faz parte da dinâmica mesmo. Mas o que eu vejo com o amadurecimento espiritual, isso aí já é uma opinião minha. O amadurecimento espiritual faz com que as pessoas passem a valorizar aquilo que realmente importa no mundo. Sim. Então, por mais que a pessoa tenha aí à disposição uma gama de problemas, de instrumentos, se ela tiver um amadurecimento espiritual, realmente uma vertente de buscar aquilo que realmente interessa, essas coisas mundanas, por mais acessíveis que sejam, elas vão ser deixadas de lado. Sim. Sara, como que foi a reação assim no ambiente de sala de aula, de amigos, colegas, diante dessa decisão da escola em relação ao celular? Assim, eu tô com medo de falar e eles me lincharem, né? Não, então, deixa eu dar um aviso aqui, ó. Atenção, se linchar, o negócio é ficar feio. E ela tem advogado. Então, Sara, fica à vontade. Muito obrigada. Assim, a maioria realmente foi uma resposta meio hostil, assim, não vou mentir que eles gostaram, porque não gostaram. E assim, é o negócio que eu falei, né? Que é meu celular, não vão pegar meu celular. Mas é uma coisa que eles não estão dispostos a focarem numa coisa que eles querem fazer. Então, eles querem ter aquilo disponível sempre, o celular. E se alguém colocar eles
nesse mindset, né, eles vão apelar, porque, assim, não quer. Assim, e eu tenho até dó de, tipo, por exemplo, criança, eu tenho primo pequeno que não tem mais paciência para assistir filme, para ler um livro, e, assim, dá dó, né, porque às vezes é a pessoa que não vê que é um problema grave. Então, o que a escola pode fazer, por enquanto, é isso, né? Prezar pela sanidade dos alunos. Tem um versículo na Bíblia, em Hebreus, que fala que a disciplina, no momento que ela é aplicada, ela não produz bons efeitos. Mas depois de um tempo, a pessoa olha para trás e fala assim, ainda bem. Ainda bem. Ainda bem que eu fui disciplinado. E todos nós temos algum histórico de hoje, olhar para trás e falar, ainda bem que eu fui disciplinado, eu ganhei aquela chinelada, eu ganhei aquela advertência, aquilo me fez com que eu abrisse os olhos. A gente sabe que, óbvio, que na idade dos seus colegas, de vocês, a grande maioria não vai entender, não vai assimilar. Mas em pouco tempo, nós teremos um retorno disso. Eu me lembro que ano passado nós tivemos uma ex-aluna nossa aqui que entrou em contato e falou, olha, eu reclamei tanto do TCA que eu achava desnecessário, que eu achava sem sentido, e hoje eu estou na universidade e vejo o quanto foi bom. Eu saí na frente dos meus colegas de universidade, ou seja, às vezes, pelo momento que vocês estão, de fato vocês não vão entender tão bem, e nós compreendemos vocês. Só que assim como os pais e os familiares de vocês, nós entendemos o que é o melhor para vocês. Então, os meus filhos também, eles têm 2 anos até aqui, eu e minha mulher, nós trouxemos eles sem telas, sem desenho, sem filmezinho, sem etc, um monte de coisa. E nós tomamos a decisão, é isso que vai acontecer. Aos poucos nós vamos trabalhando, vamos abrindo, com o tempo. Eles vão assimilar com o tempo. Então, o caminho mais fácil, como você mesma disse, entrega, resolve o problema e eu vou ficar livre. Mas nós não podemos optar pelo caminho mais fácil. Um caminho mais fácil para a escola era liberar geral. Cada um é dono de si, cada um faz o que quiser, mas não. Nós somos um colégio para vocês, né? Então, assim, eu creio que com o tempo, seus colegas, os nossos alunos vão entender, né, professora Ana Paula? Vão sim. Eu vi um dado, até o Marlon me corrige se eu estiver errado, que eu achei muito alarmante, que fala que hoje na internet cerca de 40% do conteúdo é pornografia. E assim, uma das grandes preocupações minhas é exatamente essa. Eu cuido, eu protejo, mas chega um coleguinha e fala, olha aqui. E aí, por mais que você, né, esteja ali, converse, você não está lá na hora, você não sabe exatamente o que viu, como viu, qual foi a reação, qual foi o contexto, né? Viu na escola. Da culpa a escola, às vezes, né? Então, assim, essa eu acho que é uma medida necessária, porque, como o Marlon falou, essa desestruturação das famílias, ela vem dessa exposição a todo um conteúdo de vida ruim que é passado como se fosse normal, e não é. É uma romantização. É uma romantização, vai desensibilizando. Eu vi uma frase, tem frases que eu escuto assim, que dói no coração da gente, de mãe e de professora também, porque eu me preocupo, eu me coloco assim na posição, se eu estou aqui com eles, os pais deles estão confiando a nós, eu vou ter a preocupação com eles igual eu tenho com a minha filha. Eu vejo um com uniforme na rua, eu olho se está tudo bem, se está atravessando a rua direitinho. Lá falava que... uma das primeiras frases que me dói muito é: meu filho tem 2 anos e já sabe usar o celular. Já sabe destravar, mexer, oh meu Deus, né? Todo um período de formação cognitiva ali, né, a 1000. Podia estar explorando o ambiente e estar preso numa tela. E em relação a essa questão da pornografia, é a desensibilização que isso vai trazendo, onde se resulta no final nessas famílias desestruturadas. Mas é porque vai passando, né, o dado é que o Brasil é um dos países mais promíscuos do mundo. Então, assim, a promiscuidade aqui, ela foi sendo colocada a conta-gotas todo dia, na música, nos filmes, nas novelas. E chega num ponto onde a gente tem, né, esse combate intenso, mas a gente tem um combate intenso, como o doutor falou, porque a gente tem um volume muito grande. Então, assim, eu não fico feliz de ouvir um dado assim, temos um grande combate. O ideal é que tivesse pouco, porque tinha pouco, né? A gente tem muito, porque tem que combater um monstro muito grande.
E isso chega no celular com uma facilidade enorme. E num ambiente de jovens, crianças, adolescentes que ainda não têm essa dimensão do quanto isso faz mal, isso aí fica livre, porque basta digitar uma palavra, a internet vai te jogar imagens, vídeos, o que você quiser. E futuramente esse jovem, esse menino, essa menina vai chegar no relacionamento afetivo, né, como casal, com a imagem totalmente distorcida do que de fato é uma família, do que de fato é um relacionamento homem-mulher. E aí essa família se desestrutura, os filhos ruem junto, e no final a gente colhe todos esse fruto amargo que a gente vive sociedade, né? Não tem ninguém vivendo aqui dentro de uma bolha. Então, quando a gente fala dessa preocupação, eu tenho a preocupação dos meus filhos, mas eu tenho essa preocupação com os filhos de todos, porque a gente está convivendo todo mundo junto. O que eu não quero para eles, eu não quero para os outros também. Então, mas como isso está tão fixo, né, no nosso imaginário, principalmente do brasileiro, com tanta exposição e facilitada pelo celular, a guerra ela está assim muito difícil, é um desafio muito grande. Então é por isso que eu vejo a necessidade, né, da escola tomar essa decisão, porque é um ambiente onde eles estão muito curiosos sobre todos os assuntos. E se está tudo livre, sem um adulto às vezes junto para orientar, para explicar, para proteger, aí vira, né, um vulcão em erupção ali que vai. Eu acho que a escola, mesmo se a escola proibir o celular, né, o Colégio da Cília Coimbra proibiu o celular, ainda assim, comparado com outras instituições, tipo nos Estados Unidos, ainda assim vai ter coisa muito permitida, digamos assim. O brasileiro, o aluno brasileiro, ele é acostumado com liberdade. Sim. Ele é acostumado a isso, porque vem de casa. Então, aí acaba que as escolas reproduzem isso. Mas você vai nos Estados Unidos, as proibições são imensas, de muitas coisas. Proibição disso, daquilo. O celular é só um detalhe, entendeu? Tem instituições que proíbem uma série de coisas. Às vezes, coisas são ideológicas, né? Igual, por exemplo, às vezes, na França, proibiram véu, o véu, né? Foi tão polêmico. E também foi proibido, acho que em alguns momentos, até o crucifixo. Então, Sim. fica aquela discussão se pode, se não pode. Então, na verdade, os alunos brasileiros são acostumados, na prática, com muita liberdade. Outra questão que foi corroída ao longo do tempo, né, foi a questão da autoridade dos professores. No Brasil, realmente, houve me parece que foi até deliberado, uma tentativa de destruir a autoridade do professor, na tentativa de criar uma sociedade, uma fábrica de libertinagem. O primeiro ponto dentro da escola é a autoridade do professor. Fora do Brasil, não é isso que ocorre. Você vai em qualquer país civilizado, os professores têm uma autoridade muito grande, têm toda uma proteção jurídica em volta disso, ou seja, se o aluno fizer algo, tem todo um respaldo, entende? O Brasil, nesse campo, ele é falho. Sim. Ele realmente é falho. Nesse campo, ele é falho. Porque não existe uma proteção jurídica aos professores. Então, por exemplo, em caso de violência, entendeu? O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, nesse aspecto, também é falho, porque, por exemplo, menor de 12 anos não responde por crime, embora os pais respondam no âmbito civil, mas não responde por ato infracional análogo ao crime, para as pessoas entenderem. Então, não vai acontecer muita coisa. Então, é necessário, realmente, um fortalecimento aí também da questão da autoridade dos professores. Então, no caso, às vezes, as escolas como um todo podem trabalhar nesse quesito de fortalecer a imagem do professor, de permitir ou não sair fora da sala, entendem? A escola precisa desenvolver e aperfeiçoar os seus mecanismos de comunicação com a família e da família com o conselho tutelar, por exemplo. Então, escolas públicas que têm uma alta quantidade de evasão de alunos, às vezes têm instrumentos melhores do que as escolas particulares. Por que digo isso? Porque muitos dos benefícios sociais estão ligados diretamente Sim. à frequência escolar. Então, se o aluno está faltando, se a escola começar a notificar o conselho tutelar provando, não é só ligar. O problema do Brasil é isso. As pessoas ficam só falando de boca. É ata, é documento, é foto, é câmera. É assim que prova as coisas, não é? Vou ligar lá. Não. Manda um e-mail, manda mensagem no celular. É assim que você vai colhendo provas para eximir. Não, a escola fez o que pôde.
Fez uma reunião? Tá. Fez vai assim, igual aqui na escola. Fez a matrícula, que é o termo de ciência que não pode. Assina aqui. Você não pode... Entendeu? Que o filho não pode levar, o pai se responsabiliza. Então, ou seja, tudo tem que estar documentado, porque é necessário ter a prova, o ônus da prova. Então, assim, às vezes, um trabalho mais nesse sentido, preventivo, de colhendo documentos, assinaturas... o aluno foi cientificado que não pode, nas escolas públicas, notificações via conselho tutelar registradas. O problema é que o pessoal, vou ligar no conselho. Não, mas hoje em dia na escola pública também segue essa praxe também. Primeiro, a escola faz uma reunião, na escola pública, faz uma reunião com o responsável, registra a ata. Se não houver a mudança na questão da ausência do aluno, aí aciona o conselho tutelar. Mediante já, ali tem um documento provando que o responsável do aluno já está ciente que poderia acontecer. E aí vem perda de benefícios sociais também, que para muitas famílias acarreta um prejuízo muito grande. Então, assim, nós já estamos chegando ao final do nosso primeiro School On, nosso podcast. E é importante frisar também que nós não falamos, né, que o colégio ele conta com Chromebooks. Então, assim, não haverá um prejuízo tecnológico para os alunos, viu, Sara? Então, assim, tem atividades que precisam de tecnologia, de entrar na rede, bora, leva a turma, traz os Chromebooks para a turma. Nós temos Chromebooks que atendem mais de uma turma simultaneamente. Então, assim, não há prejuízo tecnológico. O que o colégio propõe justamente é ajudá-los nesse processo de amadurecimento e entendimento. Vocês vão ter a tarde, a noite e muito tempo ainda para ficarem ali nas redes sociais, nos jogos e outros aplicativos. Mas, ainda assim, há um chamado nosso de equilibrar a questão da tecnologia, valorizar pessoas, conviver, relacionar, porque, de fato, é muito importante. Eu quero começar te agradecendo, Sara, obrigado. Muito legal você estar com a gente nesse primeiro School On, nosso podcast, muito legal. Quais são suas considerações? É isso. Muito obrigada. Falou muito. As palavras são de prata, o silêncio é de ouro, né? Pronto, então nós vamos ficar com seu ouro. Obrigado, viu? Perfeito. Professora e mãe Ana Paula. Eu quero agradecer. Eu sei que às vezes, né, as palavras não são agradáveis a alguns ouvidos, mas o propósito é o cuidado com, né, os nossos filhos. Não tem um pai, uma mãe que não queira o bem, né? E às vezes, né, o remédio ele é meio amargo. Está tendo que ser tomado porque não houve o equilíbrio, né? A gente não conseguiu, de forma se orientar, só se vai levar, né? Não use durante a sala. Se tivesse seguido as normas certinhas, não precisaria estar tomando essa atitude. Mas já que estamos tomando, né, que fique claro que é para o bem, que é para um rendimento, que é para um aproveitamento melhor do tempo aqui dentro, né? O colégio tem tanto a oferecer e é muito ruim ter que ficar perdendo tempo com discussões, né, que envolva celular. E fora daqui, né, como o Denner falou, tentar aproveitar, ter o equilíbrio, né? Eu vou usar meu telefone, eu vou ver minhas redes sociais, mas eu também vou fazer uma caminhada, eu também vou cozinhar com a minha família, né? Eu vou assistir um filme com eles, em vez de estar isolado, né, no quarto. Comendo uma pipoca. Vamos ver a série todo mundo. Amendoim, uma jujuba. A série todo mundo junto. Dá para conciliar e vigia sempre, porque não tem como desver certas coisas, né? E a partir do momento que isso entra no imaginário do seu filho, vai contaminar, em algum momento ele pode, né, ser seriamente afetado. Mas, no mais, é isso. Eu agradeço. Fico à disposição. Adorei o bate-papo. E muito obrigada. Nós que agradecemos. Muito boa a nossa parceria. Nosso querido parceiro Marlon Melgas também. Muito bom ter você com a gente. Pessoal, eu quero agradecer aqui essa oportunidade, esse convite especial de estar aqui no Colégio Darcília Coimbra, uma instituição que eu gostei muito de trabalhar. Gostei muito de trabalhar com os alunos, todos muito especiais. A Sara sempre foi uma aluna muito inteligente, muito participativa, cheia de argumentos. Sim, ela é ótima nesse quesito, vai muito longe, tenho certeza. E agradecer aí também a oportunidade, né, com a professora Ana Paula, com o meu amigo Denner, e aqui o nosso técnico Kevin, sempre impecável nas questões tecnológicas. E é isso, pessoal, vamos ficar atentos, né, buscar sempre o melhor, né, aprimorar as coisas. E lembrar que essa nossa ansiedade, essa nossa busca por satisfação, ela é infinita. A única coisa que vai nos preencher realmente
é a busca espiritual por Jesus, que é isso que vai nos tornar realmente pessoas comprometidas em nossas missões, e é algo que eu sempre digo, se você tem um problema, tem uma aflição, se você tem uma pendência aí, que é algo que te deixa muito nervoso, busca Jesus, que eu acho que as chances de darem certo... Com certeza. Muito bem, muito obrigado. Lembrando também, importante frisar, que esse é o 5º ano de escola, né? Já estamos fazendo aniversário de 5 anos. E nós tentamos o meio termo, nos 4 anos e pouquinho. Então, o meio termo nós tentamos, nós nos esforçamos, mas vimos que precisávamos colocar um pouco mais de firmeza nessa decisão. Então, acreditamos que, por hora, essa é a decisão e cremos que colheremos bons frutos, porque no fim do ano que vem, Sara Lima, eu quero ver seu outdoor com muitas aprovações nas melhores instituições desse país, quiçá do mundo. Olha aí, hein? Se Deus quiser. Porque capacidade e talento você tem de sobra. Viu? Que isso, muito obrigada. Vocês estão lisonjeando, né? E espero que tenham uma boa adesão ao nosso podcast para a gente ser convidado para estar nos próximos, né? Aí vai ser bênção. Muito obrigado a todos. Até o próximo Escoone.